Olá, irmãos, graça e paz. Meus amados, hoje eu quero refletir com os irmãos um texto que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que está no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 37, que narra a história da mulher pecadora que derrama aos pés de Jesus o seu perfume mais precioso, após ter lavado seus pés com suas lágrimas e enxugado com os seus cabelos. Eu sei que esse texto é muito conhecido dos irmãos, mas eu gostaria de trazer para os irmãos uma nova reflexão em cima desse texto que muitas vezes nós já ouvimos em tantos lugares, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E todas as vezes que nós lemos, mesmo que repitamos o texto, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vem nos trazendo algo novo. Então eu quero refletir com os irmãos acerca da fé. E eu queria dizer aos irmãos que o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre não tente explicar sua fé. Irmãos, a fé é algo que nós não podemos explicar. É algo que não se explica. Fé simplesmente sentimos e vivemos. E nós não podemos fazer outras pessoas entenderem a nossa fé, o nosso amor a Jesus. E aí nós vemos esse texto e esse texto vem falando um pouco sobre isso. Quando uma mulher pecadora entra na casa de um fariseu chamado Simão e lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos, nós vemos uma demonstração de amor profundo. Irmãos, nós sabemos que os fariseus naquela época eram homens seguidores da lei e que essa mulher jamais poderia ter entrado na casa daquele homem. Mas ele convida Jesus para ceiar com ele. E a casa estava cheia, estava agitada. E aquela mulher aproveita a oportunidade. E ela entra naquela casa, onde certamente ela nunca seria bem recebida. Mas ela aproveita a oportunidade de Jesus estar naquele lugar. E ela entra naquela casa, ela enfrenta os olhares, ela enfrenta os murmúrios e ela se rende. E eu gostaria que os irmãos também percebessem que o texto não fala que aquela mulher já conhecia Jesus, já o tinha visto, mas ela não erra. A casa estava cheia de homens, nós sabemos que os discípulos estavam com Jesus, nós sabemos que provavelmente Simão também tinha outros convidados fariseus naquele lugar, mas aquela mulher, ela não erra o endereço, ela não erra os pés sobre os quais ela realmente deveria chorar, se entregar, enxugar e depositar o seu maior tesouro. E nesses dias, amados, nós vemos muitas vezes o povo de Deus chorando em vários lugares, em muitos endereços, em redes sociais, aos pés de homens que não podem enxugar suas lágrimas, que não podem lhes perdoar os pecados, que não podem retirar delas ou deles a dor que eles carregam. Essas pessoas, elas erram para quem ela direciona as suas lágrimas, para onde elas direcionam suas lágrimas. E aqui eu quero dizer a você, chore aos pés de Jesus. Deposite a sua fé em Jesus, a sua confiança em Jesus. E essa mulher, além de se entregar, ela deposita o seu maior tesouro, um perfume precioso. E nós sabemos que esse perfume que foi derramado, ele valia anos de serviço. E muitas pessoas, meus amados, naquela ocasião não entendeu porque aquela mulher
ela cometeu essa atitude, ela teve esse ato que talvez para alguns fosse insano. Ela entregou um tesouro, algo tão precioso que ela poderia usar para mudar sua própria vida, para outros fins que talvez lhe trouxessem mais lucro. Mas essa mulher, ela deposita aos pés de Jesus, derrama nos pés de Jesus, literalmente, aquele perfume precioso. E aí muitas vezes nós vemos que quando algumas pessoas leem o texto, elas focam apenas na entrega do precioso, na entrega desse perfume do tesouro, mas essas pessoas não percebem que essa é uma atitude secundária, é uma atitude que ela faz após ter entregado a si mesma. Então essa mulher, ela vem, se rende aos pés de Jesus. Primeiro ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus próprios cabelos e depois ela entrega o seu perfume precioso. Nós sabemos, amado, que aquela mulher era uma pecadora, e essa expressão ela é usada na Bíblia para descrever uma mulher que se prostituía. E nós sabemos que se esse perfume era tão precioso, essa mulher deveria ter sofrido muitas humilhações para conseguir comprá-lo. E muitas vezes as pessoas poderiam olhar para aquela mulher e dizer que desperdício. Ela poderia ter usado aquele perfume precioso, aquele grande tesouro que ela tinha nas mãos, para abrir um próprio negócio, mudar sua própria vida, ter algum tipo de lucro. Mas aquela mulher deposita o seu bem mais precioso, a sua vida, por qual ela trabalhou, ninguém sabe quantos anos, sendo humilhada, porque nós sabemos que ela se prostituía. Quantos homens ela não teve que se deitar com eles, sendo humilhada, sendo usada, se sentindo desprezada, como alguém que não vale nada. E ela chega ali e deposita, entrega a vida aos pés de Jesus. E as pessoas não entendem o que aquela mulher faz, mas ela sabe o que Jesus fez por ela naquele momento, quando ele aceitou ser tocado por ela. Porque nós também vemos no texto que Simão critica Jesus, dizendo: se esse fosse um profeta, ele não permitiria que aquela mulher o tocasse, porque ele sabia que ela era uma pecadora. Mas Jesus aceita ser tocado por aquela mulher que os homens não queriam tocar, os homens que se diziam cumpridores da lei não queriam tocar. Jesus permite ser tocado por aquela mulher, permite ser beijado por ela, porque a Bíblia narra que ela beija os pés de Jesus. E eu quero que os irmãos também notem que quando Simão pensa dentro de si que se ele fosse um verdadeiro profeta, se Jesus fosse um verdadeiro profeta, ele não permitiria que aquela mulher o tocasse. Jesus disse: Simão, eu quero lhe fazer uma pergunta. Existia um credor que duas pessoas deviam a ele, uma devia muito e uma devia pouco. E ele resolve perdoar os dois. Quem você acha que amará mais ao credor? E aí Simão responde: certamente o que devia mais. E aí Jesus diz: respondeste bem. Porque aquela mulher, certamente ela tinha muitos pecados a serem perdoados. E talvez Simão, cumpridor da lei, se achasse digno da salvação por si mesmo, por suas obras. E aí Jesus diz: a quem muito é perdoado, muito ama. E a quem pouco é perdoado, pouco ama. E eu gostaria de refletir também com os irmãos, dizendo
Não tente explicar a tua fé para quem pouco ama. Porque muitas vezes cumpridores da lei, pessoas de religiões que se sentem donos da salvação por cumprirem a lei de Deus, a lei de Moisés, eles não entendem o nosso amor por Jesus. Eles não sabem o que é ter esse toque e esse perdão. Eles não entendem, mas Jesus, Ele nos perdoou muito. Nós não teríamos, amados, perdão, nós não teríamos direito ao céu, nem sequer se nós cumpríssemos toda a lei, nem sequer se nós fizéssemos toda a vontade de Deus por nossas próprias obras, não seríamos dignos do céu. Mas Jesus, Ele vem e nos abre essa porta, entregando-se a si mesmo, nos doando amor e perdão. E Ele perdoa todos os nossos pecados, nos fazendo merecedores do céu através dele. Nós não explicamos, amados, e não podemos explicar às pessoas, não podemos querer que elas nos entendam, porque nós amamos tanto Jesus. Porque muitas vezes somos perseguidos, até mesmo dentro das igrejas, e continuamos praticando a nossa fé. Porque nossa fé não se explica. Só quem sente o toque de Jesus e seu perdão é quem sabe a força que nos impulsiona a continuar crendo. Quando tantas pessoas têm falado mal do nosso Mestre, têm banalizado o cristianismo, o que nos impulsiona a continuar nosso trabalho, a continuar na igreja, a continuar vivendo esse cristianismo. Nós não podemos explicar. É algo dentro de nós, é um amor que nós vivenciamos todo dia, é uma gratidão por essa entrega, por esse resgate, porque nós sabemos o que Jesus fez por nós. As pessoas não vão entender porque nós abrimos mão de tantas coisas que poderiam nos levar para lugares maiores, mais altos, para posições sociais acima do que nós até pensamos. Porque nós abrimos mão, muitas vezes, de nossos sonhos para continuar servindo e seguindo a Jesus. E não queiram que as pessoas entendam a sua fé, porque a sua fé, só quem pode entender é você, porque você é quem sabe o quanto Deus te perdoou, o quanto você foi amado, o quanto você foi justificado por Ele. E eu creio nesse amor, essa fé que nos impulsiona, essa demonstração de Jesus, que nós não éramos merecedores de herdarmos o céu, e Ele vem e nos ama acima de qualquer coisa e continua nos amando a cada dia, demonstrando esse amor. E é vivendo isso que nós podemos ser transformados. E ele termina o texto dizendo àquela mulher que seus pecados estavam perdoados, apesar de serem muitos. Então, meus amados, não pensem que você pecou demais para ser perdoado por Deus. Não pense que as suas obras aqui nessa terra podem te afastar desse amor, porque Ele veio para amar o pecador. Ele veio resgatar aquele que não havia mais resgate para eles.
E esse amor se manifesta na minha e na sua vida, nos tirando do lamaçal de pecado e nos fazendo viver esse amor, sentir esse amor, ser impulsionados por esse amor. E ele diz ainda a Simão que apesar dele ter o convidado para ceiar na casa dele, não tinha lhe lavado os pés e nele derramado óleo sobre a cabeça, não tinha ungido, não tinha feito com ele o ritual que era costumeiro naquela época. Porque nós temos que entender também, amados, que nem todos aqueles que buscam Jesus buscam para o honrar. Porque Simão chamou Jesus para a sua casa, mas não o honrou. E aquela mulher pecadora o honra, lavando seus pés, que não havia sido lavado pela água que Simão deveria lhe ter oferecido, nem secado com a toalha que Simão deveria lhe ter oferecido. Mas ela lavou com suas lágrimas e ela enxugou com seus cabelos e depositou sobre ele tudo o que ela possuía de mais precioso. E é isso que nós devemos fazer, nos entregar por completo a esse Deus, a esse amor. E não precisamos que as outras pessoas entendam por que fazemos, o que fazemos. Nós precisamos viver a nossa fé, porque somos nós que sabemos o que Ele já fez por nós, de quantos livramentos Ele já nos deu, de quantas ciladas Ele já nos tirou, de perigos de morte, de quantas doenças Ele nos curou. Só você sabe o que Jesus já fez por você. Só eu sei o que Jesus já fez por mim. E eu não preciso que as outras pessoas entendam a minha fé para poder vivê-la. E você não precisa que as pessoas entendam a sua fé para poder você vivê-la. Que vivamos a nossa fé e esse amor que Jesus nos dá intensamente. Amém? Amém, meus amados. Que Deus abençoe a todos.